A santa cidade, né, Paulo? Lá não haverá mais sol, porque o brilho de Cristo vai iluminar a santa cidade. Então, é o brilho, o nosso brilho, que lá não haverá mais sol, não haverá mais nenhuma luz. Ele, Cristo, é a própria luz. Você falou uma coisa interessante, eu me lembrei de uma de nossas reuniões, eu acho que eu estava em Santa Catarina, eu falei isso e me veio à memória. Eu falei sobre a responsabilidade pela qual hoje nós entendemos do que somos, ou do que está sendo proposto para nós hoje. As minhas atitudes, elas refletem no corpo. Vê a unidade, Paulo. Quando você falou aí sobre a questão do seu bom relacionamento com Rejane, com os meninos aí, com Paulinha, Joshua e Mateus, fantástico. Tem coisas que vocês estão passando. Mas o fantástico disso é o que vocês estão conquistando, crescendo, amadurecendo no relacionamento. Isso reflete no corpo. Eu consigo já ter esse sentimento, juro a vocês. Eu consigo ter esse sentimento. Se meu relacionamento com a Emília e com os meus filhos tem melhorado, o corpo multimembrado de Cristo tem responsabilidade nisso, tem participação nisso. Está havendo um mover do Espírito dentro dos nossos lares, de unidade, de comprometimento, de relacionamento, e isso reflete no corpo. Essas células que estavam, vamos usar o termo doentes, elas estão sendo restauradas. Assim como não entendemos vamos dizer o termo, uma desavença, talvez entre o casal, ou uma desavença entre os filhos, entre os irmãos, entre o filho e o pai, né? Isso está sendo restaurado. E muitas vezes sem precisarmos falar uma palavra. Porque o que precisa ser dito está sendo dito lá em Garanhuns, na casa do irmão Paulo, com Mateus, com Jorge, com Paulo, com Rejane. Ele está refletindo aqui em Caruaru, comigo, com a Emília, com o Miguel. Eu confesso, eu sinto isso. Tamanha a responsabilidade de entender essa unidade espiritual no corpo de Cristo, muito lembrar. O bem que faz eu estar bem no meu lar. Eu não só pensando em mim, Emília e nos nossos filhos, eu estou pensando no corpo multimembrado. É uma responsabilidade que eu tenho de tratar a Emília bem, de cuidar de Emília, de amar a Emília como Cristo amou a igreja, vai refletir lá em Varginha. Porque é esse sentimento, o pensamento, essa palavra que tem chegado a nós aqui através deste canal, do nosso entendimento, da nossa interação, está fazendo essa mudança na minha casa e está sendo refletido sem que percebamos. Por isso que Cristo amou a sua igreja com tamanho amor que deu a sua vida por ela. Ele se entregou. Ele amou e se entregou. E agora ele está dizendo, olha, se vocês quiserem morrer, morram, mas não precisa. Vocês já alcançaram, vocês já foram vivificados na minha ressurreição. Fomos juntamente com ele vivificados. Em glória. A vitória conquistada lá na cruz, ela reflete em nós. Porque nós somos membros do corpo, multimembrado de Cristo. E a justa cooperação entre as partes, né, ou não? Então, essa unidade, ela é fantástica. Eu vejo uma responsabilidade muito grande. O meu viver hoje é Cristo. Porque todos que estiverem assim pensando serão alcançados. A gente, você se alegrou muito com o que aconteceu
formando o resultado lá, foi ao médico, teve a palavra dele lá. É isso, essa unidade. Nós estamos aqui, estamos vibrando uns pelos outros, nós estamos nessa justa cooperação, concordando uns com os outros, torcendo uns pelos outros, amando uns aos outros, para que esse amor seja pleno nos nossos lares, seja pleno nas nossas ações, onde estivermos. Eu estou feliz. Por que essa alegria que chegou, essa paz que sinto em minha alma? Por que isso está acontecendo? Porque essa paz foi derramada lá na vida de Manuel, lá em Varginha, e ele alcançou uma paz tão profunda que me alcançou aqui em Caruaru, eu não sei nem por quê. Porque Manuel fez algo lá que mexeu nos céus e foi dispensado para Manuel a paz de Cristo de uma forma tão grande que refletiu em nós que participamos desse povo multiplicado. Então veja o texto de Paulo como trouxe a gente a uma interação, nos trouxe a um momento tão glorioso desse, para a gente entender essa unidade, entendermos que veja a autoridade que Paulo exerceu agora. Ronaldo disse, não, é que a autoridade lá de Garanhuns, isso que você falou, Paulo, é toda a autoridade de Garanhuns. É entender que a autoridade é Cristo. Quando você reconhece isso, toda a autoridade de Cristo está em você. Está em Rejane, está em Rosilma, está em Evandro, está em Pedro, está em todas as Garanhuns. Esse reconhecimento. Sabe, porque você tem que poder se apropriar dessa autoridade. É isso aí, Ronaldo. Nós vamos reunir o conselho aqui de Garanhuns e vamos ver essa possibilidade para lhe dar autoridade. Ou não. Aí você perdeu a autoridade. Vai virar no STF. Vai virar no STF, tá vendo? Ô, Sérgio, isso é fantástico, sabe? Ouvir isso é glorioso, Paulo. Esse reconhecimento, isso é entendimento, isso é amadurecimento, isso é supremo. É entender o capítulo 2 de Colossenses. Ronaldo gosta de ler esse texto lá de Efésios, né? Sobre esse mistério a nós desvendados, e sempre me chamou muito a atenção esse texto de Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, aliás, a partir do versículo 15, mostrando essa supremacia de Cristo. Esse texto sempre mesmo sem entendê-lo, mas muito me chamou a atenção, sempre. E falando isso agora, esse entendimento, vocês conversando aí, essa palavra foi chegando para mim, me veio esse texto. A supremacia de Cristo, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Está dizendo que ele, Cristo, é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. A gente está trabalhando semelhança de Cristo. Do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua carne, de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também,
que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. A gente trabalhando essa unidade que está acontecendo no corpo multimembrado, no entendimento que está nos levando a essa novidade de vida que tudo que estamos experimentando hoje. E quando lemos esse texto aqui, dessa supremacia de Cristo, nós vemos que não há outro, não tem como nós nos afastarmos disso. Tudo subsiste por meio dele. E para ele são todas as coisas. Então, o que está acontecendo não são detalhes, é por completo. O que está havendo no nosso meio é algo transformador, de uma forma plena. Não são detalhes, é pleno o que está acontecendo. É pleno aonde Ele quer que nós entendamos isso, onde Ele quer nos levar. Eu vejo que tudo isso que nós estamos propondo, que o próprio Espírito Santo está nos levando a entender, e está nos levando a o que precisamos fazer. Hoje, eu vejo que nós temos tido essas experiências de entender o que o Espírito Santo realmente está fazendo no nosso meio. Para onde Ele está nos levando. O que Ele está querendo conosco. Com esse texto aqui eu vejo que é glorioso. Não há problemas, não há guerras, não há tormentos, não há dor, não há pranto. Para onde Ele está nos levando. É isso que Ele está fazendo de nós. Esse receptáculo da sua boa vontade, da obra que Ele tem preparado para toda a humanidade. Eu tenho crido nisso. Eu creio que nós conseguimos perceber isso. A gente se preocupa, assim, entender que precisa mudar muita coisa a partir dos nossos lares. Mas o que está acontecendo não vai mudar apenas o meu lar. Não vai mudar apenas o lado de cada um de nós, não. Mas é como no treino que nós estávamos falando. Muitos virão e se achegarão a nós. Porque esse perfume de Cristo, essa sede que Manuel outro dia trouxe para nós, a palavra da sede da justiça, da sede e fome dessa palavra. O povo está sedento, a humanidade está sedenta, está com fome. E o Senhor está nos preparando para isso. Já tem feito, já tem resplandecido essa glória de Cristo em nós. E eu creio que estamos fazendo exatamente como Ele quer que façamos. Obviamente, precisamos entender melhor, precisamos dedicar mais, precisamos nos aplicar mais. Pelo menos eu vejo isso para mim. Eu quero mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso entender mais. É uma cobrança minha individual. Mas, como o Ronaldo falou, com paciência, com longanimidade, com cuidado, com amor acima de tudo, para que possamos juntos, porque sozinho eu não vou a lugar nenhum. Eu preciso alcançar, eu vou alcançar no corpo multimembrado.
Se o Senhor reservou esse grupo, essa família Emmanuel, para que a gente consiga avançar, então que esse plano do Pai, o Elion, possa ser pleno em nós, para que nós alcancemos aquilo que está no coração do Pai. E aí ele vai agregar outros que ele está preparando e nós vamos crescer mais, crescer mais, crescer mais e avançar mais em direção ao entendimento pleno do que o Pai quer.